Olá, muito boa tarde para você. Feliz quarta-feira, esse feriado maravilhoso, esse dia extraordinário. Hoje o desafio saiu mais tarde. Eu tinha uma palavra, eu ia amar falar de Josué, que é um livro de conquistas, inclusive a nossa palavra profética maravilhosa, mas o Senhor mudou tudo. E essa palavra que eu vou trazer para compartilhar com vocês exigiu um pouco mais de mim, eu confesso. Mas o Senhor tem tocado no meu coração há algum tempo para falar a respeito, mas Ele nunca tinha me dado a direção do que seria. E hoje veio essa direção. Nós vamos falar de santificação, como é importante as pessoas que você se alia, que você ouve, que você recebe conselhos. Porque dependendo do conselho que você receber, isso pode trazer destruição não só para você, mas para sua família. Vamos falar de maldições hereditárias, vamos falar realmente de santificação. A palavra, acredito que hoje vai para os jovens, vai para quem não é jovem. Vamos falar também a respeito de pais negligentes com relação à santificação, com relação ao sexo mesmo, a essa entrega. Eu vou ler para vocês em 2 Samuel 12, do 10 ao 14, na NVI, que fala a respeito de Davi. Davi, ele foi um homem extraordinário, como a gente sabe, mas ele foi um pai negligente. E por conta dele negligenciar algumas situações com relação aos seus filhos, você vai ver que além daquele pecado que ele cometeu com Batseba, quando o profeta Natan vai repreender ele desse pecado, e tem traduções na Amplificada que diz: por conta do seu pecado a espada jamais se apartará da tua casa. E eu vou ler para vocês. Deus perdoou Davi. Você vai ler lá em 2 Samuel 12, 13, 14, Deus perdoou e ainda disse pro profeta Natan dizer para ele: você não vai morrer, mas por conta disso seu filho do pecado vai. Enfim, não é o caso hoje. Hoje eu vou falar a respeito da negligência de Davi e que isso atraiu muita maldição para a casa dele. E com relação ao que? Ao sexo. Você vai ver que primeiro ele quis Batseba, sendo que era uma mulher casada, sendo que ele tinha esposas, tinha concubina. Quando estava tudo bem na vida dele, ele foi querer olhar pro lado, olhou, viu Batseba, quis, pecou. Por conta disso foi uma sucessão de erros. Depois com Aminon, que quis a irmã, a Tamar, uma perversidade. Absalão, que depois ficou revoltado com o seu pai, porque o seu pai não puniu Aminon como tinha que punir, assassinou o irmão, Absalão. Depois disso, Absalão se revoltou com o pai. E você vai ver que por conta de conselhos errados que foram dados, olha a desgraceira que aconteceu nessa família. Eu vou ler aqui então para você em 2 Samuel 12, 10 do 14. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você vê que isso aqui lá pra frente, se você ler, se cumpriu. Absalão fez isso. Absalão, por conta de um conselho errado, que você vai ver. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. O que Davi fez escondido? Eu li lá no outro desafio para você. Com Batseba, que aí entregou Urias na batalha, enfim, você vai lá, procura nos desafios, que eu não vou voltar, não tenho tempo para isso, mas é a respeito disso que o Senhor está falando aqui. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Que é o que eu falei, mas nós não vamos ficar com essa parte. Nós vamos ficar com a parte de que por conta do pecado de Davi, o que ele praticou com Batseba, que agora eu quero falar literalmente do sexo.
Ele não conseguiu se conter, não conseguiu conter o desejo da carne de possuir aquela mulher. E quantas famílias estão sendo destruídas por causa desse espírito satânico, dessa perversidade, do adultério ou até mesmo dos seus filhos. Eu vejo, é uma loucura, mas eu vejo pais cristãos orientando seus filhos, eu oriento meu filho que quando chegar no momento certo, o importante é ele se prevenir. Não é o que diz a Bíblia. A Bíblia fala sobre santificação, sobre jovens renunciar, não só jovens, todos nós, sexo fora do casamento é pecado. Isso eu vejo dentro das igrejas e dentro de famílias cristãs dando essa direção para os filhos. Olha, o importante é que quando chegar que você venha se prevenir. Não, a palavra não diz isso. Você não pode ser um pai negligente como Davi foi um pai negligente quando aconteceu com Tamar. Eu vou ler aqui para você, em 2 Samuel mais para frente, 2 Samuel 13, eu vou ler do 10 ao 15. Vamos lá, do 10 ao 15. Tamar levou os bolos que havia... deixa eu só explicar que eu não vou ler tudo. Amnon, ele sentiu uma paixão repentina por essa meia-irmã, que era irmã de Absalão e meia-irmã dele. Essa paixão louca, que quis se deitar com ela, né, de qualquer jeito, e aí ele foi pedir um conselho ao seu amigo, que não é amigo, né, na verdade ele era da família, era primo, Jonadab, e Jonadab deu esse conselho: olha, finge que você tá doente, pede pro seu pai fazer com que a sua irmã vá lá, faça comida pra você, venha cuidar de você. Olha que conselho demoníaco. Ao invés desse rapaz, esse Jonadab, ter repreendido o Amnon e falar: que loucura é essa? É sua irmã, você tá maluco? Não, mas ele não fez isso. Além dele dar um conselho ruim, incentivou Amnon. E claro, né, era conveniente para Amnon, ele aceitou o conselho dessa criatura aqui, né? E aí sim, Tamar, né, olha lá. Tamar obedeceu, né, o que o rei Davi falou: vai lá, faça comida pro seu irmão, vai até a casa dele e cuide dele, enfim. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a pegou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel. Sabe quando Deus está falando assim? Ei, em lar cristão, você não dá essa direção para os seus filhos. Você não pode dizer que quando chegar o momento que ele se preserve. Não, quando chegar o momento do casamento. Este é o momento certo para você se entregar à pessoa que Deus preparou para você. Esse é o momento certo. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Olha que loucura, que perversidade, que espírito doentio. Isso tem reinado até em lar cristão, pelas orientações de pais que têm sido negligentes, incentivando os seus filhos, quando chegar o momento, usar preservativo. Não, você tem que incentivar seus filhos a santificar, a não cometer essa perversidade, porque o sexo, você está compartilhando o espírito da outra pessoa, você está fazendo um pacto de sangue. Isso é sério, isso vai atrair desgraça para sua família, como atraiu desde lá, quando Davi pecou com Batseba, quando cometeu esse pecado. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia, e ele disse: levante-se e saia. Olha que doença, olha que coisa doentia. Depois que ele praticou o sexo, violentou a irmã, ele não quis mais saber dela. Sai daqui, como se ela fosse um lixo. Olha que perversidade. Quantos relacionamentos têm sido assim, de jovens? Eu vou ficar com fulano de tal, passa uma noite, comete esse ato, depois você tá vazio, você tá pior do que você tava, você atraiu o espírito daquela outra pessoa e é uma maldição.
Você perdeu toda a oportunidade de você viver uma plenitude nessa área, em nome de Jesus. Que você não seja um pai negligente. E se for você, filho, que estiver ouvindo essa palavra, que você se posicione, ainda que seus pais não tenham te dado direções corretas. Que esse vídeo chegue até você, se mantenha na santificação, porque você vai ver depois ainda toda a destruição que ainda continua. Continua aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, em 2 Samuel 16, 22, que fala de Absalão quando ele teve um conselho satânico de Aitofel. Aitofel era o conselheiro do rei, e naquela época o conselheiro do rei era como a própria voz de Deus dando a direção para os reis. Olha que loucura que Aitofel disse para Absalão fazer, depois de tudo que aconteceu, que aí Aminon foi morto, e aí Absalão se revoltou contra o pai, quis tomar o reino. Olha aqui. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Lembra que lá o profeta Natã avisou Davi? Você fez às escondidas o que você fez com Urias, mas eu vou fazer à luz do sol, todos vão ver. Olha aqui a perversidade que o próprio filho de Davi fez. Se apossou de todas as concubinas na luz do sol para que todo mundo visse, falando do que? De sexo, de perversidade, da carne. Olha que destruição, que maldição. São maldições hereditárias. Às vezes você aí, como eu fui uma dessas pessoas. Eu não entendia porque nessa vida, nessa área, minha vida era tão turbulenta, era tão louca, de se envolver com uma pessoa, depois se envolver, casar, não dar certo, enfim. E aí eu fui descobrir que eu tinha uma maldição hereditária que vinha. Sim, a minha mãe era prostituta, foi, enfim, um desastre só. Se você não viu Meus Destinos, vai lá. Mais uma chance pra você ver. E aí eu fui lutar espiritualmente. Eu fui falar, não, eu não quero isso, eu vou me santificar. Não interessa o que eu fiz no passado, eu vou fazer a partir de agora, vou esperar um homem Deus, não vou mais cometer essa perversidade, sexo fora do casamento, fazer um pacto de sangue com outras pessoas, ato de masturbação, tudo isso tá errado, em nome de Jesus. Eu falo pra você, jovem, se mantenha, vai lá, se santifique. Santificar é renunciar à carne, fazer aquilo que você sabe que tá certo, que vai desagradar a Deus, que vai trazer maldição para sua casa, para sua família, para sua geração. Pais, não sejam negligentes com seus filhos. Essa questão de sexo fora do casamento, santificação, isso é sério. Nós somos cristãos, nós precisamos falar para os nossos filhos o que diz a palavra, o que vem dizer a palavra. Em nome de Jesus, isso tem destruído famílias, tem destruído lares, tem destruído jovens que têm a oportunidade de viver uma plenitude nessa área. Em nome de Jesus. As minhas declarações hoje vai ser voltadas nessa relação, para que você tome cuidado com os conselhos das pessoas que você tem recebido, porque os conselhos são loucos. Peça conselho de um homem de Deus, ou vai buscar do próprio Deus. Esteja atenta às vozes e aos conselhos que sejam convenientes para você. Aqui tem o conselho, a Bíblia tem o conselho que você precisa. Não vai pegar uma palavra, um conselho de alguém louco, como foi Jonadab, como foi Aitofel, em nome de Jesus. E só para você ter certeza de que como isso foi uma destruição, começou lá com Davi, que depois foi com Aminon, foi com Absalão e foi com o rei Salomão, que foi o homem mais sábio. A Bíblia fala que antes dele e depois dele não existiu. Ele soube pedir, ele pediu por sabedoria e ele foi sábio. Filho de Davi, que foi com Batseba, depois na bênção. Você vai ver aqui, ó, em 1 Reis, eu vou ler pra você em 1 Reis, do 11 1 Reis 11, do 1 ao 6, que fala sobre Salomão, que amou muitas mulheres estrangeiras. Aí, de novo, problema com mulher, com sexo. A palavra fala que ele tinha um harém, várias mulheres, e é ordem simples, que diz minha camisa, ordem simples. Ele só não poderia escolher mulheres estrangeiras. O que eram mulheres estrangeiras naquela época? Mulheres de outra fé, julgo desigual. Foi dada essa direção para ele, mas não, olha aqui, olha.
Olha, isso precisa entrar com temor. Que o homem mais sábio do mundo, olha o que ele fez. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Por quê? Porque quando você se envolve com uma pessoa que não tá na mesma fé, ela vai fazer você sair da sua fé, ela vai te contaminar, e ela vai fazer que você se distancie de Deus. Julgo desigual. Eu vou te dar um conselho. Se você tá buscando por um homem de Deus, uma mulher de Deus, espera em Deus, na sua fé. Porque se não for, não adianta você colocar na sua cabeça: eu vou mudar. Essa pessoa não vai. Não vai. Julgo desigual, Deus não está nisso. Você não muda nem você se não for pela ajuda do Senhor. Então você não vai mudar essa outra pessoa. Você não vai conseguir contagiar essa pessoa, mas ela vai te contaminar e vai te tirar da presença de Deus. Em nome de Jesus, as minhas declarações hoje é, primeiro, para que você não aceite conselhos dessas pessoas loucas, para que você se mantenha em Deus, que a sua escolha, que os seus conselhos sejam aqui. Então, em nome de Jesus, eu declaro que os seus conselhos venham da Bíblia, venha do Senhor, venha do Espírito Santo, que todos os conselhos dessas pessoas malditas que querem colocar conselhos errados, o que não diz a palavra, o que diz o mundo, você não faz parte do mundo, então você não ouve conselhos do mundo, você não vai como está indo a cultura, você não faz isso. Em nome de Jesus, você vai receber conselhos do Senhor, do Espírito Santo, da Bíblia, de um homem de Deus, alguém santificado, em nome de Jesus. A minha segunda declaração vai para que você lute para descobrir se existe alguma maldição hereditária na sua família, para que você possa guerrear espiritualmente, porque maldições hereditárias vêm de pecados anteriores dos seus ancestrais, que é um pecado que é envolvido espiritualmente, que vai atrair maldições para sua vida. Então você luta para descobrir, quebra isso na sua vida, se posiciona, fala: isso na minha vida não vai, não cabe, eu não vou ceder. E a minha terceira declaração, que você venha se santificar, para que você seja liberto de todos esses pecados, de todas essas maldições. Santificação, vai ler o que diz a palavra, vai meditar na palavra, se mantenha íntegro, vai se santificar. Santificação significa abrir mão do que a sua carne quer, não fazer o que você quer. Em nome de Jesus, que você receba essas 3 declarações. Você pai, você filho, se você for pai, não seja negligente com a vida espiritual dos seus filhos, com relação ao sexo fora do casamento. Oriente dentro da palavra, tem vários versículos, vários estudos, vai buscar para dar direção para os seus filhos. Filhos, se você não tem pais cristãos, que você está ouvindo esse vídeo, vai buscar direção em Deus, Ele vai te ajudar, se mantenha santificado. Se você já é cristão, não se envolva com mulheres do mundo. Se você está no mundo, vai buscar Deus em nome de Jesus. Essa é uma palavra poderosa. Fala de santificação, fala de você não ser um pai negligente, fala de jovens se posicionando, de uma geração santa, de pais que não são negligentes. Em nome de Jesus, que você seja abençoada, que você seja abençoado, em nome de Jesus, tu e a tua casa.